Devocional de hoje: Andando sobre as águas. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Há tempos em nossas vidas que teremos que passar por tempestades. É inevitável. Mas de uma coisa não podemos esquecer: Deus está do nosso lado, mesmo nas situações mais difíceis. Parece ser uma afirmação óbvia, mas é muito comum nos esquecermos de Deus quando as complicações da vida começam a aparecer. Só nos lembramos de Deus muitas vezes quando certas situações estão no limite. Tempestades como esta são permitidas por Deus para o nosso aprendizado e para nos esticar a um nível maior de fé nele. Milagres só acontecem quando nada parece ter mais solução e a nossa fé só é colocada em ação dessa forma. Depois daquele milagre na tempestade, Pedro teve a oportunidade de experimentar algo mais. Obedecendo à palavra de Jesus, ele colocou seus pés na água e foi ao encontro de Cristo, experimentando o sobrenatural. Quando estamos com Jesus, temos sempre a oportunidade de experimentar algo mais em nossas vidas. E quanto mais aprendemos com Jesus, mais experimentamos o seu poder. Nossa fé vai se edificando e assim caminhamos sobre as águas ao encontro do Criador. Saindo do barco, esteja atento para ouvir a voz de Deus. Ore, medite em sua palavra, desenvolvendo mais intimidade com Ele. Aprenda a identificar como alguém que depende da ajuda de Deus. Ele quer ver o nosso crescimento na fé. Deus quer o nosso amadurecimento espiritual. Quando a sua fé tiver que entrar em ação, firme os seus olhos apenas em Cristo e na sua palavra. Pedro andou sobre as águas, mas afundou por ter perdido a sua atenção com fatores externos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. João, capítulo 15, versículo 16. Se há uma característica em Jesus que podemos destacar, é o seu amor incondicional. Jesus foi um dos primeiros homens com registros antigos a valorizar as crianças, as mulheres, até então desvalorizadas, e os que viviam à margem da sociedade, prostitutas, doentes e até cobradores de impostos. Isto incomodou muita gente, pois o Messias não estava entre a pompa dos tabernáculos e o ambiente dos fariseus. Jesus se encontrava no meio do povo, entre as crianças, na beira da praia, entre os pescadores. Esse comportamento foi questionado por muitos religiosos, mas Jesus foi categórico. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Jesus nos escolheu. Entre capacitados e justos, Deus estendeu a sua mão e nos alcançou com seu perdão. Fomos escolhidos por meio da sua graça, não por mérito, mas pelo seu amor incondicional. Assim como nós, Jesus escolheu aqueles pescadores como seus discípulos antes deles o escolherem como mestre. O resultado dessa escolha foi edificar a vida de cada um fruto permanente, de maneira que eles pudessem espalhar a semente do Evangelho da salvação a todos os escolhidos. Fomos escolhidos por Jesus e, como discípulos, temos uma missão: anunciar o Evangelho do Senhor para aqueles que ainda não sabem que Jesus os chamou para uma vida de alegria e vitória. Agindo como escolhido. Leia a Bíblia e fique por dentro da sua nobre missão. Ao meditarmos na palavra, tomamos consciência do que devemos fazer e das promessas que já foram liberadas para aqueles que são escolhidos por Deus. Anuncie a palavra do Evangelho. Quando compartilhamos a palavra, estamos ampliando o chamado de Jesus ao mundo. Tudo o que fizer, faça para que o nome de Jesus seja engrandecido. No seu nome há poder e grandes coisas serão realizadas por você ao proclamar o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus,
Sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Cria em mim um coração que confie mais na tua palavra. Dá-me condições para que eu possa aprender a crescer em ti. Me escolheste como teu filho. Sou grata a ti por ter me resgatado. Derrama o teu favor sobre mim. Dá-me coragem para anunciar a tua palavra para aqueles que ainda precisam ouvir o teu nome. Amém. Até amanhã e fique com Deus.